O evento histórico chamado de Inconfidência Mineira é um prato cheio que sempre cai em provas de Enem, vestibulares e em provas de concurso público. Essas provas costumam cobrar, além do entendimento dos acontecimentos que foi a Inconfidência Mineira, também costumam cobrar muito o entendimento das várias interpretações e ressignificações que esse acontecimento histórico recebeu em outros períodos da história do Brasil. Afinal de contas, os acontecimentos da Inconfidência Mineira, do finalzinho do século XVIII, de 1779, foram reinterpretados no período da monarquia, quando o Brasil se tornou independente de Portugal depois de 1822, foram reinterpretados após a proclamação da República do Brasil de 1889, foram reinterpretados durante o período da ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas aqui no Brasil, e foi interpretada até mesmo na época da ditadura militar, durante o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no ano de 1965. Mas eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes. A Inconfidência Mineira recebeu esse nome por parte das autoridades coloniais, que a denominaram de uma inconfidência, nome que seria referente a uma espécie de traição por parte daqueles colonos instalados em Minas Gerais contra a monarquia portuguesa, na época liderada pela rainha Dona Maria I, a filha do Dom José I, que eu expliquei na aula anterior. Os principais motivos que vão motivar essa rebelião contra a monarquia portuguesa foi principalmente a insatisfação por parte dos colonos instalados em Minas Gerais com relação aos altos impostos cobrados pela monarquia portuguesa, principalmente o medo da decretação da derrama. Se vocês bem se recordam, o principal imposto que existia nas Minas Gerais, galera, era o quinto, correspondente a 20% de todo o ouro encontrado em Minas Gerais. Também existia a exigência de que a cobrança de impostos totalizasse ao final de cada ano a quantidade de 100 arrobas de ouro. Ou seja, deveria-se todo ano alcançar a quantidade de 1.500 quilos de ouro que deveriam ser entregues ao Tesouro Público Português. Só que por volta da década de 1780, aquela arrecadação de ouro de Minas Gerais estava atingindo seus limites e os colonos já não conseguiam mais entregar anualmente 100 arrobas de ouro para a coroa. Então começou a tornar-se comum a decretação da derrama, uma espécie de cobrança de todos os impostos atrasados que, em muitos casos, contava com uma quantidade exagerada de violência. Soldados da coroa portuguesa instalados em Minas Gerais invadiam as casas dos colonos e confiscavam seus bens individuais e suas propriedades para compensar a quantidade não alcançada de ouro por aqueles colonos. Como diria o Caio Prado Júnior, pode-se imaginar o que isso significava de violência e revolta por parte daquelas pessoas. Até que os colonos, indignados com a cobrança de impostos e com boatos que circulavam por Minas Gerais de que uma nova derrama seria cobrada em 1789, começaram a conspirar contra o governo da Capitania Geral de Minas Gerais e contra o governo contra a coroa portuguesa. Coincidiu que naquela época do século XVIII as ideias iluministas e liberais disseminavam-se pela Europa e pelo Brasil. Dentre elas, por exemplo, as ideias que vão inspirar a independência dos Estados Unidos. A independência bem-sucedida dos Estados Unidos, que também era uma colônia de um país europeu aqui na América, vai influenciar os colonos de Minas Gerais. Os colonos de Minas Gerais vão observar que os Estados Unidos, que era colônia da Inglaterra, indignados com a cobrança de impostos e com a não participação deles na política, vão iniciar uma rebelião em 1776 e vão se tornar independentes da Inglaterra, sendo a primeira região da América independente de um país europeu. Eles também observaram que, assim como nos Estados Unidos, eles também pagavam muitos impostos para Portugal e não participavam da política. Eles não ocupavam os cargos públicos e não eram, por exemplo, responsáveis pelas tomadas de decisões que influenciavam suas vidas. Eles vão começar a tomar isso como indignação. Eles queriam começar a participar da política. Os maiores interessados numa rebelião contra a metrópole portuguesa eram justamente os mais ricos de Minas Gerais. Galera, a Inconfidência Mineira foi um movimento composto majoritariamente por membros da elite. Por quê? Os principais pagadores de impostos para a coroa portuguesa eram os proprietários de terra e principalmente os grandes proprietários de área de mineração, que eram pessoas extremamente ricas e membros da elite.
também vai engrossar esse movimento alguns comerciantes, alguns militares e alguns intelectuais luso-brasileiros e magistrados que estavam aqui e que também não concordavam com a cobrança de impostos e com as medidas arbitrárias tomadas pelo governo de Portugal, que os indignava também. Surge nesse momento uma questão que causa muita confusão. É muito comum você ver em vídeos do YouTube, materiais didáticos de ensino fundamental e médio, a ideia de que a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento que pensou na separação do Brasil com relação a Portugal, ou seja, na ideia de que Minas Gerais teria sido o primeiro movimento a buscar a independência do Brasil com relação a Portugal. Mas essa ideia está equivocada e hoje em dia o grosso dos trabalhos acadêmicos já mostrou que as elites de Minas Gerais não tinham o objetivo de proclamar a independência do Brasil. Até porque a ideia de Brasil como um país não existia naquela época. O Brasil ainda não tinha essa identidade nacional que tem hoje. Os colonos mineiros só buscavam a independência da região de Minas Gerais e eles se inspiraram no exemplo bem-sucedido dos Estados Unidos. Essa ideia de que os Inconfidentes Mineiros, supostamente liderados por Tiradentes, um dos personagens mais controversos da Inconfidência Mineira, queriam a proclamação da República no Brasil, foi uma ideia gerada na transição do século XIX para o século XX, quando a monarquia brasileira, comandada por Dom Pedro II, é derrubada por um golpe militar proclamado pelos militares como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tanto é que em 21 de abril de 1890, um ano depois da proclamação da República de 1889, foi criado o chamado Feriado de Tiradentes, um feriado criado em homenagem ao suposto líder do primeiro projeto de proclamação da República no Brasil. Essa imagem do Tiradentes e dos Inconfidentes Mineiros como os lutadores pela primeira tentativa de proclamação da independência do Brasil foi uma construção do período republicano. E essa imagem do Tiradentes como herói republicano fala menos sobre o Tiradentes e fala mais sobre as pessoas que criaram esse mito do Tiradentes republicano, como diz o historiador José Murilo de Carvalho no livro A Formação das Almas. Mas vamos voltar para o ano de 1789. Naquela época, galera, os colonos de Minas Gerais, que já estavam há vários anos não conseguindo alcançar a quantia de 100 arrobas anuais de ouro para a coroa portuguesa, já estavam devendo 530 arrobas de ouro para a coroa portuguesa. Isso correspondia a 7.850 arrobas de ouro, ou seja, mais de 8 toneladas de ouro. Porque existia em Portugal naquela época a ideia de que o mito de que Minas Gerais era uma terra que escondia quantidades infinitas de ouro, ouro que nunca acabaria. Porém, naquela época, a gente ainda não sabia que as quantidades de ouro armazenadas nas camadas mais superficiais do solo de Minas Gerais estava se exaurindo, estava chegando ao fim. Mas como os intelectuais da coroa portuguesa não sabiam disso e achavam que o ouro era infinito, para eles, se a quantidade de ouro arrecadada em impostos estava diminuindo, não é porque a quantidade natural de ouro de Minas Gerais estava se esgotando, é porque os colonos estavam escondendo ouro para não pagar impostos, é porque estava havendo contrabando de ouro e muito ouro estava sendo escondido pelos colonos. A única hipótese que a coroa portuguesa assumia era da corrupção dos próprios proprietários de Minas Gerais, de que eles é que estavam escondendo o ouro. Por isso o governador-geral de Minas Gerais, Dom Luiz da Cunha Menezes, fazia tanta questão de cobrar todos os impostos dos proprietários de Minas da região das Minas Gerais, o que fez com que ele fosse odiado por muitos dos grandes proprietários de Minas da região. Um dos maiores críticos do governador-geral de Minas Gerais era Tomás Antônio Gonzaga, que também foi um dos grandes líderes da Inconfidência Mineira. Tomás Antônio Gonzaga, que era advogado e ouvidor-geral da capitania de Minas Gerais, escreveu o famoso manifesto Cartas Chilenas, um livro em que ele criticava o governo de Portugal, a forma como a monarquia portuguesa comandava a sua colônia, que era o Brasil, e principalmente Minas Gerais, e também era uma crítica ao governador-geral de Minas Gerais. Só que olha o quanto ele foi esperto. As cartas chilenas foi escrito anonimamente, ou seja, não tinha o nome do Antônio Gonzaga ali, porque ele tinha plena consciência da censura que existia na época e da repressão que ele poderia sofrer se todos soubessem que ele era o autor daquela crítica ao governo de Portugal e ao governador-geral de Minas Gerais.
Então, o documento então esse livro foi publicado de forma anônima, sem ter o seu nome. Em seu livro Carta Chilena, Gonzaga vai copiar uma espécie de sátira criada pelo filósofo e iluminista francês Montesquieu, que vai escrever o famoso livro Cartas Persas. No Cartas Persas, Montesquieu escreve a narrativa de persas que criticariam o governo absolutista que existia na França, reenviando cartas a seus conterrâneos que ficaram na Pérsia. Vendo a forma como Montesquieu criticava a monarquia absolutista na França de forma anônima, o Gonzaga escreveu Cartas Chilenas. E no livro Cartas Chilenas, os personagens principais seriam chilenos que estariam criticando o governo espanhol que dominava o Chile. Mas na verdade era uma alegoria ao governo português que comandava o Brasil. Em Cartas Chilenas, vários chilenos denunciariam a corrupção das autoridades espanholas que governavam a região do Chile, assim como a própria ineficiência do governo espanhol. Na verdade, era uma crítica do Antônio Gonzaga ao governador de Minas Gerais, de quem ele considerava ineficiente como governo e que ele considerava que tomava decisões despóticas que mais atrapalhavam do que ajudavam os mineiros. Tomás acaba enviando várias cartas à rainha de Portugal, Dona Maria I, denunciando os mandos e desmandos do governador-geral e a forma como ele julgava as questões públicas a seu bel prazer. Acabou que a rainha, não querendo se indispor tanto com os colonos de Minas Gerais, manda o seu capitão, o governador-geral das Minas Gerais, retornar a Portugal e substituir ele por um outro governador-geral. Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o famoso Visconde de Barbacena, era o novo governador-geral de Minas Gerais enviado para cá por Portugal. Ele também tinha o objetivo de aumentar a arrecadação de impostos. No entanto, quando ele chegou, começou a circular por Minas Gerais a notícia de que uma nova derrama violenta seria decretada. E isso começou a assustar muito os membros da elite de Minas Gerais, principalmente os detentores de região de mineração, que estavam com medo de ter muitos dos seus bens confiscados. No entanto, ninguém sabe até hoje se ele realmente pretendia decretar a derrama. Há algumas fontes históricas, inclusive, que dizem que, ao perceber o clima de tensão que existia em Minas Gerais e o potencial explosivo de uma revolta, o Visconde de Barbacena teria adiado a decretação da derrama. Na verdade, ele preferiu chamar cada proprietário de Minas Gerais em particular e fazer uma cobrança de impostos particular por parte dele. Mesmo assim, como a ideia da derrama já havia se espalhado por toda a região de Minas Gerais, vários integrantes da alta sociedade mineira começaram a se reunir, muitos deles em lojas maçônicas ou em clubes literários, para combinar uma espécie de rebelião, revolta, contra os soldados do Estado que iriam supostamente decretar a derrama. Francisco de Paula Freire de Andrade era um tenente-coronel do Regimento dos Dragões que se juntou aos rebeldes que pretendiam iniciar uma revolta em Minas Gerais. Uma das reuniões mais importantes, inclusive, onde os revoltosos decidiram como seria a rebelião, aconteceram na casa desse tenente-coronel. Lá ficou decidido que Minas Gerais transformaria-se num país independente de Portugal e seria uma república, dirigida inicialmente pelo próprio Tomás Gonzaga. 3 anos depois, eles realizariam as primeiras eleições para decidir quem seria o presidente da nova República de Minas Gerais. No entanto, nem todos os inconfidentes tinham um consenso entre si. Imagina, se nem os iluministas da Europa tinham um consenso entre si, imagina o pessoal de Minas Gerais. Não se tinha, por exemplo, um consenso sobre extinguir ou não a escravidão. Aliás, galera, muitos dos envolvidos na Inconfidência Mineira eram justamente grandes proprietários rurais ou de minas que possuíam escravos. Então não dá para dizer, galera, que a Inconfidência Mineira foi uma revolta de caráter popular. Ela foi uma revolta de caráter elitista, colocada em marcha principalmente por grandes proprietários de minas enriquecidos e que eram justamente os maiores devedores do fisco, dos impostos de Portugal. Não passava pela cabeça de muitos dos membros da Inconfidência Mineira extinguir a escravidão. Na verdade, seria uma república onde a escravidão continuaria existindo. Algo muito diferente da Conjuração Baiana que estudaremos daqui a pouco, que foi uma revolta, essa sim, de caráter popular, onde o fim da escravidão era uma hipótese muito mais palpável do que na própria Inconfidência Mineira.
Obviamente que alguns membros da Inconfidência Mineira eram a favor do fim da escravidão, mas muitos deles eram a favor de manter a escravidão. E muitos deles haviam, inclusive, se baseado na independência dos Estados Unidos, que não pôs fim à escravidão. Lembremos que os 10 primeiros presidentes dos Estados Unidos eram proprietários de escravos. Então, mesmo essa Inconfidência baseada nos ideais do liberalismo e do iluminismo, pretendia uma república apenas em Minas Gerais, não era o Brasil todo como república e não tinha como objetivo o fim da escravidão. No entanto, o movimento foi descoberto antes mesmo que ele começasse. Joaquim Silvério dos Reis, outro grande proprietário que tinha muitas dívidas com o governo, e que inclusive fazia parte do movimento da Inconfidência Mineira, entregou todos os seus companheiros para o governador-geral da capitania de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, em troca do perdão das suas dívidas. Ele havia se juntado aos confidentes na esperança de que a revolta bem-sucedida extinguisse os impostos que lhe devia. No entanto, fazer um acordo com as autoridades coloniais pareceu para ele muito mais vantajoso do que fazer parte de uma rebelião que poderia não dar certo. Então, ele acabou escrevendo uma carta para as autoridades coloniais denunciando o dia que a revolta deveria acontecer. E ficou sabendo, por exemplo, que a revolta estaria programada para acontecer justamente no mesmo dia que a derrama fosse decretada. Assim, quando a derrama acontecesse e as primeiras violências acontecessem e a população começasse a ficar enfurecida, os inconfidentes aproveitariam-se do rancor e da raiva da população para instigar a população a participar da revolta que destituiria o governador, o Visconde de Barbacena, e proclamaria a República em Minas Gerais. Quando o movimento foi descoberto, 34 pessoas foram presas e os 11 principais líderes foram condenados ao enforcamento, ou seja, a pena de morte, acusados de praticarem um crime de lesa majestade. Dos 11, 10 foram perdoados e apenas um deles foi condenado à morte, o famoso Alferes Tiradentes. Falemos desse personagem agora, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Quem foi essa pessoa? Joaquim José da Silva Xavier era um filho de portugueses nascido na região de Minas Gerais. Ele havia sido, durante a transição da sua adolescência para a vida adulta, dentista, o que lhe valeu o famoso apelido de Tiradentes. Apesar de não ser uma pessoa pobre, como pequenos comerciantes, escravos ou homens brancos pobres, ele também não era uma pessoa rica, tendo trabalhado já em várias funções e acabou virando membro do exército português aqui na América Portuguesa. Ele era um alferes, ou seja, um militar. Inclusive, ele havia participado de algumas expedições militares para os sertões brasileiros com o objetivo de reconhecer o território do interior para a coroa portuguesa, mas ele havia abandonado esse ofício de alferes. Ele foi condenado à morte por ser o único dos 11 membros que não havia renunciado aos ideais de proclamação da República em Minas Gerais. Porém, galera, a imagem que nós temos do Tiradentes hoje em dia, na maioria dos livros e videoaulas que vocês veem na internet, é totalmente diferente do que era o verdadeiro Tiradentes. Os vários quadros que foram feitos do Tiradentes, mais ou menos próximo da nossa época, por pintores famosíssimos como Pedro Américo e Cândido Portinari, retratam um Tiradentes de feições que ele não tinha na época. A historiadora Silvia Unold Lara, em um trabalho chamado Tiradentes e a Nação Esquartejada, afirma que não há um consenso sobre como era o Tiradentes. Ninguém sabe se ele realmente era uma pessoa barbuda, se ele não tinha barba, ninguém sabe se ele era branco, mulato, pardo, se ele era careca, se ele tinha cabelo, se ele era alto, baixo, feio ou bonito, ninguém sabe. No entanto, a maior parte das imagens que nós temos dele hoje em dia retratam-no como um homem branco, com barbas longas e de feições semelhantes ao do Jesus. Mas por que ele tem essa imagem? Essa imagem foi uma criação muito posterior à morte dele. Quando o Brasil deixou de ser colônia e virou uma monarquia comandada primeiro por Dom Pedro I, depois por Dom Pedro II, foi se criando uma imagem de Tiradentes. Após a independência do Brasil de 1822, existiam disputas entre a imagem do imperador Dom Pedro I e do Tiradentes para ver quem era o verdadeiro responsável pela independência do Brasil com relação a Portugal. O Tiradentes, um suposto lutador pela independência do Brasil, ou Dom Pedro I, que teria sido responsável por separar Portugal do Brasil, fazendo com que o Brasil não fosse mais uma colônia a partir de 1822.
na virada do século XIX para o século XX, quando um golpe militar destituiu a monarquia do Brasil, esses mesmos militares, liderados por Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, vão ajudar na criação de uma imagem de um Tiradentes que servisse de base para o período republicano. Precisou-se criar a imagem de um herói nacional que fosse republicano desde o período colonial e que fosse principalmente um militar, porque o Tiradentes era um militar, era um alferes, que meio que justificasse, que legitimasse um golpe que proclamasse a república e um golpe que tivesse sido colocado em marcha pelos militares. Ou seja, foi a ideia de buscar no passado nacional um personagem que pudesse ser transformado em herói no período republicano e justamente um herói que pudesse simbolizar a ideologia do período republicano. E quem seria a melhor pessoa para fazer isso do que um ex-militar como Tiradentes, que havia participado de um movimento com ideais republicanos? Então pegou-se o Tiradentes, um ex-militar e alferes lá do período colonial, e a sua imagem foi transformada no período republicano, pós 1889, no de um herói republicano que teria lutado desde o período colonial pela proclamação de uma república que abrangeria todo o Brasil. Hoje sabemos que essa imagem foi criada mais ou menos próximo da nossa época pelos militares que queriam criar um herói republicano, mas que o Tiradentes não tinha o plano, mas que o Tiradentes, assim como os outros membros da Inconfidência, não tinha o plano de transformar o Brasil todo numa república. Era só a região das Minas Gerais. Era a criação do mito da imagem do Tiradentes, a espécie de primeiro mártir do Brasil. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes ele foi finalmente condenado à morte e ele foi esquartejado no Rio de Janeiro, sendo várias partes do seu corpo sendo distribuídas em várias partes de Minas Gerais para lembrar todos os colonos do que poderia acontecer com quem ousasse a se rebelar contra a coroa portuguesa. Era uma espécie de morte, de punição exemplar. Agora voltando para mais próximo da nossa época, e mais ou menos no período republicano, esse mesmo 21 de abril foi transformado em feriado junto com o 15 de novembro, que é a data da proclamação da República, dois feriados nacionais muito famosos no Brasil. Em 1965, durante a ditadura militar no Brasil, iniciada em 1964, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco assinou um decreto decretando Tiradentes o patrono cívico da nação brasileira. Todas essas homenagens ao Tiradentes, criadas no período republicano, foram tentativas de legitimar o próprio período republicano, tentando criar um herói nacional. Agora falemos da ideia do Tiradentes com essa imagem parecida com a de Jesus. Num país onde a maior parte da população é cristã, tanto evangélica como católica, nada melhor do que forjar a imagem de um Tiradentes parecida com Jesus. Observe, por exemplo, a imagem do Tiradentes no quadro do Pedro Américo, em que ele está, por exemplo, esquartejado ali no cadafalso. No quadro de Pedro Américo, onde o Tiradentes aparece esquartejado, ele está com barbas e com feições que lembram muito Jesus. A imagem de Tiradentes semelhante à de Jesus seria perfeita para ganhar a afeição das pessoas. Com a criação da imagem, então, de um Tiradentes republicano no período republicano e parecido com Jesus, cria-se no imaginário popular uma identificação da própria população com o período republicano. A criação do Tiradentes republicano é então uma criação da República que precisava criar símbolos que fizessem com que a população se identificasse com a própria República, substituindo os símbolos monárquicos. Então, galera, essa foi a Inconfidência Mineira. Falemos agora da Conjuração Baiana, um movimento que também buscou a independência de uma região do Brasil, a Bahia, com relação a Portugal, semelhante à Inconfidência Mineira, porém que teve um elemento sócio-histórico muito diferente da Inconfidência e da Conjuração Mineira. Se a Confidência Mineira foi um movimento majoritariamente elitista, a Conjuração Baiana foi um movimento de caráter mais popular. A Conjuração Baiana, que aconteceu em Salvador em 1798, contou com a participação de pequenos comerciantes e alfaiates, além de contar com a participação de negros livres, alforriados e de escravos num movimento de rebelião contra a dominação portuguesa na Bahia.
essa rebelião também tinha o objetivo de transformar a região da Bahia em uma república independente de Portugal, mas essa república, galera, contava com a ideia da extinção da escravidão, da abolição da escravidão e da transformação de todos os ex-escravos em cidadãos livres. Esse fato por si só já vai fazer com que muitos membros da elite da Bahia e de Salvador, que inicialmente simpatizavam com esse movimento, se afastassem do movimento. João de Deus Nascimento, por exemplo, era um pequeno comerciante que vai ser um dos grandes líderes, por exemplo, da conjuração baiana, mas não só ele. Faustino dos Santos Lira, por exemplo, que era um negro alforriado, um ex-escravo, também vai ser um dos líderes da conjuração baiana, que vai ocorrer na região de Salvador. Agora, um elemento inédito nessa conjuração, nesse evento, galera, foi a participação de ex-escravas mulheres como a Ana Romana e a Maria Domingas, por exemplo, que são ex-escravas que vão fazer parte dessa revolta contra o governo português. Qual que era o contexto? Mesmo após o ciclo do açúcar, galera, o preço do açúcar começou a subir novamente no mercado internacional, o que fez com que várias regiões destinadas ao cultivo de gêneros alimentares que eram vendidos na colônia fossem transformadas em região de cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar revendido no mercado internacional. A diminuição de áreas de plantação de gêneros alimentares que eram vendidos como alimento para a população local vai fazer com que os seus preços subam muito na região da Bahia, porque se há menor disponibilidade de alimentos para serem vendidos, porque muitas daquelas áreas agora eram destinadas ao cultivo do açúcar, se há menor disposição de alimentos para serem vendidos, o preço deles tende a aumentar pela lei econômica, pela própria lei da oferta e da demanda. Quando há muita disponibilidade de um gênero, seu preço diminui, e quando há pouca disponibilidade de um gênero e muita procura por ele, seu preço tende a aumentar. A carestia do preço dos alimentos, galera, vai desencadear uma onda de fome na região de Salvador, na Bahia. Isso vai fazer com que muitas pessoas, principalmente as pessoas mais pobres da sociedade baiana, comecem a provocar vários saques, invasões e furtos a várias lojas de comerciantes locais, por exemplo, para roubar alimentos. Em um dos furtos, galera, um grande carregamento de carne destinado aos militares da Bahia vai ser roubado pelos populares famintos e vai ser devorada por eles. Isso vai fazer com que as autoridades coloniais começassem a ficar com medo dessa rebelião e a planejar as primeiras formas de repressão a essas revoltas que estavam acontecendo. Ao mesmo tempo, galera, discussões políticas sobre a situação da Bahia começou a acontecer na Associação Literária Academia dos Renascidos, que era uma loja maçônica que virou essa associação literária, onde muitos intelectuais, membros do governo, pequenos comerciantes, até mesmo ex-escravos começavam a discutir a possibilidade de que a Bahia se separasse do domínio português e virasse um país independente, uma república. A conjuração baiana vai ser incentivada não só pelas ideias do iluminismo que vinham da Europa, do liberalismo, e vai ser incentivada não só pela bem-sucedida independência dos Estados Unidos, mas também vai ser incentivada pela bem-sucedida independência do Haiti, iniciada em 1791. Ou seja, vai ser incentivada pela rebelião dos escravos no Haiti, iniciada em 1791. Galera, o Haiti era a mais rica e próspera colônia da França, localizada na América, mais precisamente na região do Caribe, galera. O Haiti, galera, é um país que, junto com a República Dominicana, ficava na ilha de Hispaniola e era uma colônia francesa aqui na América. Essa colônia contava com uma população majoritariamente negra, controlada por poucos colonos brancos franceses. A rebelião, começada em 1791, culminou com a morte de todos os colonizadores brancos franceses que estavam naquela ilha e na tomada do poder pelos ex-escravos que agora comandavam a ilha, que se transformou finalmente numa república livre da dominação francesa. Essa rebelião, galera, colocada em prática por ex-escravos, ou seja, pela camada mais baixa da sociedade, vai motivar a rebelião na sociedade baiana, que tinha algumas características parecidas, como, por exemplo, a presença de uma grande quantidade de negros ocupando as posições mais baixas da sociedade, que eram os escravos. Mas alguns membros da camada mais alta da sociedade, como o médico Cipriano Barata e o professor Francisco Muniz, também vieram fazer parte da revolta. No entanto, galera, os membros da elite não desejavam o fim da escravidão. E quando eles começaram a perceber que o movimento de rebelião, que se transformava numa revolução, era mais radical do que aquilo que eles queriam,
Ao contrário do que aconteceu em Minas Gerais, os membros da elite se afastaram da rebelião, que tomou um caráter completamente popular e que contestava não só a dominação portuguesa, mas também contestava a própria estrutura de dominação dos colonos instalados na Bahia, que mantinha a escravidão. Nascia a ideia da proclamação de uma república onde todos os ex-escravos deixariam de ser escravos, tornando-se cidadãos, equiparando-se em cidadania aos colonos brancos que estavam instalados na Bahia. Em 12 de agosto de 1792, começa a ser espalhado em várias regiões de Salvador panfletos e cartazes, por exemplo, com frases com ideais iluministas e incitando a população à rebelião. Mas os planos para a eclosão de uma rebelião geral foram descobertos antes mesmo que a rebelião acontecesse. Os planos foram simplesmente dedurados, entregues por alguns membros dele às autoridades coloniais antes que a rebelião acontecesse, e uma violenta repressão foi desencadeada por parte das autoridades coloniais. E diferente do que aconteceu em Minas Gerais, galera, não houve o perdão de muitos dos membros que participaram da rebelião. E 4 grandes líderes foram mortos e enforcados pelas autoridades coloniais, como por exemplo foi o caso de João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Apenas alguns dos rebeldes mais ricos foram perdoados ou então foram expulsos da colônia e degradados para outras regiões. Porque afinal de contas, não era muito comum naquela sociedade que as pessoas mais abastadas fossem condenadas. E essas foram as inconfidências e conjurações mineiras e baianas.